Eles ainda são adolescentes e frequentam a escola como qualquer outro estudante. A diferença é que quando vão para o colégio militar, esses alunos são encarados como futuros integrantes das Forças Armadas. E justamente por causa dessa lógica, a instituição tem proibido a matrícula de jovens com deficiência. Uma restrição que para muita gente tem nome: preconceito. Apesar dessa deficiência, sempre participei com as pessoas que não eram portadores de deficiência em igualdade de condições. Quando eu fui fazer vestibular, que fui pedir autorização do diretor da faculdade, ele disse: meu filho, por que você quer fazer direito? Direito é uma carreira difícil para todo mundo, ainda mais uma pessoa nas suas condições. Eu disse: professor, esse é o meu ideal, desde pequeno. E eu não vou abrir mão desse ideal. Eu vou até o fim. Do dia em que foi aprovado no vestibular até hoje, já se passaram 48 anos. Durante esse tempo, o seu Arnaldo construiu uma carreira bem-sucedida. Uma prova de que a deficiência não o impediu de enxergar o futuro. Francisco Lima também investiu no sonho. Ele superou as dificuldades, estudou e se tornou professor da Universidade Federal de Pernambuco. Mesmo com a falta da visão, sempre deu aulas e participou de pesquisas. Como que a gente vai definir se uma pessoa com deficiência pode ou não pode exercer um dado ofício? Há uma resolução já na década de 80 da OIT que diz: é o posto de trabalho que deve se adequar à pessoa e não a pessoa ao posto de trabalho. Aos poucos, escolas, faculdades e empresas têm seguido esse caminho. O Via Legal já mostrou o caso da Faculdade Maurício de Nassau, no Recife, que foi condenada a se adaptar para pessoas com deficiência. Mas o debate voltou ao judiciário, desta vez envolvendo o Colégio Militar do Recife. Um pai foi informado de que o filho não poderia se matricular porque enxergava apenas por um dos olhos. Ele não tinha conhecimento da proibição. Ele apresentou um atestado médico que foi submetido a uma avaliação e, posteriormente, foi informado a ele que ele estava indeferido por ser portador de visão monocular. Quem tem visão monocular pode perder parte da noção de profundidade e distância e, por isso, teria dificuldade para realizar determinados trabalhos. O Superior Tribunal de Justiça tem interpretado a visão monocular como deficiência física, uma decisão que vem se repetindo em outros tribunais. O caso de Frederick Abraham é um exemplo. Ano passado, ele garantiu na Justiça Federal o direito de assumir uma das vagas reservadas a deficientes no concurso da Universidade Federal de Alagoas. Por que então o Colégio Militar do Recife se negou a fazer a matrícula de um jovem com essa deficiência? A resposta é simples e também tem amparo legal. Uma portaria de 2005, publicada pelo Departamento de Ensino e Pesquisa do Exército. Pelo documento, um candidato a estudante do Colégio Militar deve ser avaliado a partir dos mesmos critérios que são usados para selecionar pessoas que pretendem seguir carreira nas Forças Armadas. Está previsto no documento: quem tem visão monocular não pode entrar na Academia das Agulhas Negras, na Escola Preparatória para Cadete, nem nos cursos de formação de sargento ou de oficial. O anexo C é ainda mais específico. Candidato com visão monocular também não pode estudar nos colégios militares. Foi baseado neste trecho que a unidade do Recife negou a matrícula ao adolescente. O pai do jovem, que é militar e por isso prefere não ser identificado, levou o caso à justiça. Com a ajuda deste advogado, ele fez valer o direito do filho. O principal argumento é o princípio da igualdade, que é também conhecido como princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, aí se inclui também o direito do deficiente a estudar num colégio, mesmo ele sendo portador de uma deficiência. A Lei 7.853 de 89 define como crime punível com 1 a 4 anos de reclusão, mais multa, fazer cessar, impedir, postergar, dificultar matrícula de pessoa com deficiência. De um lado, a portaria do Exército, de outro, o princípio da igualdade, que acabou prevalecendo. A Justiça Federal determinou que o Colégio Militar do Recife matriculasse o jovem com visão monocular, e foi isso que ocorreu.
Hoje, o adolescente é aluno da instituição. O Ministério Público Federal quer agora que a decisão passe a valer para todos os colégios militares do Brasil. Este procurador da República defende que essas escolas não sejam encaradas como o início da carreira nas Forças Armadas, mas sim como um espaço para a formação desses estudantes. Então nós temos que fazer essa distinção, e ela é importante, porque não há necessidade dessa aptidão física que tem sido, vamos dizer assim, um ponto para a limitação no caso dos cursos militares, o que seria diferente se fosse o caso de um curso preparatório para a carreira militar. Foi exatamente o acesso à educação de qualidade que permitiu a Francisco Lima se tornar professor de uma universidade. Foi também na escola que seu Arnaldo começou a realizar o sonho de ser advogado. Estudando, ele aprendeu a transformar dificuldades em oportunidades. Tive dificuldade, mas essas dificuldades para mim foram maravilhosas, porque depois que eu me formei, eu me dei conta de que eu aprendi coisas que eu teria, mesmo como advogado, utilizar.